Boa tarde. A gente fala Flow e Age Institute. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui, eu tenho certeza que na parte da manhã e ao longo de todo o dia, várias pessoas trouxeram aqui a questão das inovações que estão acontecendo em termos de experiência do cliente. E eu queria fazer uma pegada diferente, mesmo porque já teve tanta contribuição, eu queria trazer um pouco de mentalidade orientada à experiência do cliente, né? Ou seja, a gente tem uma crença muito forte de que, para a gente, antes de inovar, antes de criar qualquer inovação, a gente precisa ter uma mentalidade orientada à experiência do cliente. Ao longo da apresentação, eu quero trabalhar com vocês na construção do que a gente que trabalha com isso o dia inteiro, a gente chama de uma mentalidade orientada à experiência do cliente. Eu queria começar com vocês, se aqui funcionar, com essa livraria. Quem aqui conhece essa livraria nos Estados Unidos? Por favor, levanta a mão. Essa é uma livraria muito famosa nos Estados Unidos, que tem nome, que tem peso e tem tradição. E ela vem, ao longo dos anos, fechando lojas nos Estados Unidos. O primeiro pensamento que existe em relação a por que essa empresa tem fechado lojas é por causa do digital. O digital está fazendo lojas físicas sumirem. As lojas físicas vão fechar. Antes da gente pensar no digital, o que está fazendo essa livraria fechar loja é a mentalidade por trás da gestão. É a mentalidade de quem cuida dessa livraria, dos colaboradores que estão envolvidos nessa livraria. É a mentalidade do dia a dia que está fazendo se fechar lojas. Porque não faria sentido que, até 2022, eles vão fechar quase 50% das suas lojas, se a gente tem uma Amazon que está abrindo. O ponto principal aqui não é se a gente abre ou se a gente fecha. O ponto principal aqui é o significado de se ter ou não alguma coisa física. E o que a Amazon está trazendo é uma ressignificação da experiência que se tem em ambientes físicos. Porque se a gente continuar com uma mentalidade orientada à experiência do cliente, de que os ambientes físicos, eles são ambientes para transações comerciais ou transações relacionadas a serviços, aí realmente vai fechar. Porque transação é muito mais fácil se fazer no ambiente digital. O que a gente vai começar a ver como movimento, não só no varejo, mas um movimento em prestadores de serviços que têm ambientes físicos, se vocês têm ambientes físicos, vocês precisam pensar nisso, qual é a ressignificação em termos da experiência que o meu cliente vai ter ali dentro, que conecta a minha marca com ele, não pelo aspecto de transação. Porque transação por transação, nessa revolução, transformação, qualquer digital que a gente quiser criar, ela perde. É um discurso que vai perder. Então, se eu decido tirar um dinheiro do bolso para fazer algum investimento físico simplesmente baseado em um local para se realizar a transação, é dinheiro jogado fora. Rapidamente surge alguém com algum modelo de negócio muito mais efetivo, e vocês vão ver a mentalidade por trás disso, porque toda revolução digital ela é pautada por facilitar transações. Quem aqui já ouviu falar no fenômeno decoupling? Levanta a mão para mim, por favor. Não vale porque você já estudou comigo. Uma pessoa nessa sala, mas porque uma pessoa dessa sala já estudou comigo.
O que significa esse fenômeno decoupling? Ou unbundling, também existe isso. Significa o seguinte: com o movimento do digital, fica muito fácil qualquer pessoa aqui abrir uma startup. Qualquer pessoa dentro dessa sala pode abrir uma startup. Agora, vocês acham que a mentalidade por trás das pessoas que criam essas startups é uma mentalidade antiga do tipo, vamos fazer um plano de negócio, vamos pegar o modelo de negócio inteiro, criar e levar um tempo planejando? Não. A mentalidade deles é o seguinte: olha, vamos pegar o modelo de negócio, nós vamos entender cada etapa desse modelo de negócio, nós vamos selecionar uma única etapa desse modelo de negócio e vamos criar uma startup que vai entregar a melhor experiência relativa a essa etapa. Eu não vou criar uma startup que vai abraçar tudo e abraçar todos. Não. Eu vou entregar a melhor experiência em um modelo de negócio. Trouxe 2 exemplos aqui para vocês. Vamos pensar um pouquinho no decoupling automotivo, mercado automotivo. De uma maneira bem simples e macro, a gente tem aqui 4 etapas de um modelo de negócio. Então, você pode, na hora que você está nesse mercado, você pode ir lá e comprar um carro novo, você pode dirigir esse carro, fazer manutenção e depois vender esse carro, certo? Esse é um modelo de negócio que envolve o mercado automotivo. Aí o decoupling, lembra que decoupling ele surge dessa revolução digital? Ele faz o seguinte, ele faz isso aqui. Eu começo a ter startups que pegam um pedaço desse modelo de negócio e criam uma solução que entrega a melhor experiência para aquela etapa. E aí, o que tem hoje na mão de concessionárias? Se não vier um movimento de venda direta. Venda de carro novo. Porque o restante inteiro está saindo pelos dedos. Aí, na hora que eu falo de mentalidade, a pergunta é: aonde estão os decisores, os gestores, os funcionários dessas concessionárias ou das indústrias automotivas, das montadoras, para trabalhar uma coisa dessa aqui? Quais são as decisões estratégicas orientadas à experiência do cliente que estão sendo tomadas todos os dias? As escolhas que estão sendo feitas todos os dias para se enfrentar um mercado desse? Porque antes de qualquer inovação, você tem que ter tomado decisão. Você tem que estar tão antenado no mercado para saber, por exemplo, que aquela startup, Your Mechanic, ela tem recebido aportes e aportes de investimento seguidos. O que essa startup, qual é o modelo de negócio dessa startup? Você não precisa levar o seu carro para fazer manutenção. A manutenção vai até você. Mas por que será que as pessoas estão investindo, tem investidores colocando dinheiro nessa startup? Porque para você entender de experiência do cliente, você tem que estar um passo à frente em termos de mentalidade. Esse negócio de virar e falar assim, não, porque eu tenho que identificar a necessidade do meu cliente. Está atrasado. Primeira coisa que a gente faz numa era de experiência do cliente é identificar contexto. Então, eu enxergo o contexto que esse cliente estará inserido nos próximos anos. E aí eu falo, inserido nesse contexto, quais são as necessidades que ele vai ter? E comparo essas necessidades com o que eu entrego hoje. Por que ela está recebendo investimento? Porque o contexto que os usuários de carro vão estar envolvidos nos próximos anos é de não ter carro. É de pagar para o uso e não para a propriedade. Se a gente começa a raciocinar em termos de contexto e começa a trazer isso para hoje, a gente chega à conclusão seguinte: poxa, então, um contexto futuro onde as pessoas não vão ter carros, mas os carros vão continuar andando, esses carros vão estar parados aí na rua e a gente vai chegar com o aplicativo, abrir o carro, entrar. Vamos pegar o cenário mais bonito, não vai ter ninguém lá para dirigir, ele já vai levar a gente para algum lugar? Os carros vão continuar andando e vão continuar precisando de manutenção. Eu vou ficar pegando esses carros e levando para uma concessionária?
Se eu trabalho numa concessionária, eu tenho que começar a pensar hoje qual é esse contexto, porque hoje eu ganho dinheiro com o pequeno. A partir do momento que os carros não foram mais dos pequenos, mas dos grandes, que estão deixando na rua para serem utilizados, a margem do concessionário cai. A margem do seguradora cai. Posto de gasolina, e por aí vai. Só que se eu só estou preocupada com o meu negócio em termos de experiência do cliente, não estou acompanhando que o pau lá fora está quebrando e que a gente está tendo mudanças e mudanças de cenário, daqui a pouco eu assusto e falo, ó, tem uma nova entrante aí que está balançando as minhas estruturas. Por quê? Porque a gente está raciocinando em termos de necessidade em relação ao nosso negócio hoje. Então, para a gente começar a refletir e gerar todas essas inovações que estão surgindo aí, a gente realmente precisa ampliar o mindset, ampliar a mentalidade. E para ampliar a mentalidade, para se descobrir novos modelos de experiência para os clientes, a gente precisa estudar contexto. Vocês estão achando que o problema do automotivo é só isso aqui? O problema do automotivo passa por várias, a questão do decoupling, ele passa por várias frentes, inclusive a montagem do carro. Que antes a gente tinha todos os fornecedores aqui perto da fábrica. Será que no mercado financeiro a gente tem decoupling? Vamos pegar aqui o mercado bancário. Imagina então, a gente pode ir num banco, a gente pode fazer depósito, a gente pode pagar despesa, a gente pode fazer investimento de maneira bem macro, hein? E eu posso analisar meus números, certo? Aí vem um decoupling e faz isso aqui, ó. O olhar das fintechs não é para abraçar, por enquanto, todo o modelo de negócio do mercado bancário ou do mercado financeiro. Eu foco em um pedaço e entrego a melhor experiência para o cliente naquele pedaço. E a pergunta é, qual é a mentalidade que a gente tem no dia a dia com quem, por exemplo, se a gente está num banco, com quem cuida da parte de pagamentos de despesas? Será que eles estão com a mentalidade dessas fintechs de entregar a melhor experiência em termos de pagamento de despesa? Porque é com isso que a gente está concorrendo. A gente está concorrendo com uma startup, com a mentalidade do seu funcionário que atua naquela área que concorre com a startup. Se a gente não trabalha a mentalidade do colaborador em termos de entregar a melhor experiência para o cliente, você vai concorrer com o quê? Você está achando que você está concorrendo marca grande com marca pequena? Não. Você está concorrendo o que uma área sua, se você é uma empresa grande, o que uma área sua faz com uma empresa. Será que o desespero do mercado financeiro é com relação a isso aqui? Porque vocês podem ver que, diferente do automotivo, que ainda tem a venda de um carro novo vinculado a uma concessionária, eu não posso nem dizer que a parte do depósito, que é o que poderia ficar vinculado a um banco, que está só na mão do banco, porque o blockchain agora, até isso, existe um receio. Se a gente não preparar a mentalidade dos colaboradores em termos de quem é esse novo consumidor e qual desconforto que a gente tem que gerar para inovar, não adianta. Aí, olha só, está achando que é só aquilo ali? Isso aqui é um cenário global, de algumas. E aí vocês podem ver que são startups separadas por vários pedaços de um modelo de negócio. Agora, vamos supor que a gente resolva pegar só o pedaço ali de pagamento. Será que tem decoupling do pagamento? É só a gente olhar isso aqui. Isso é só para pagamento. Agora, será que se a gente for mais fundo, será que tem mais coisas vinculadas ao financeiro que são startups entregando experiências muito diferenciadoras em determinados pedaços do modelo de negócio? Olha o que eles fizeram com o site de um banco. Aqui tem um site. E eles começaram a mostrar que para tudo que está num site, você tem alguém que ofereça alguma coisa, alguma experiência mais fluida, mais fácil. E será que blockchain vai impactar em alguma coisa? Olha o blockchain aí. Isso tudo aí é com blockchain, para o mercado financeiro.
Será que a gente está preparado para entender que experiência do cliente não é simplesmente a gente olhar o que está acontecendo ali na minha empresa todos os dias, mas eu olhar um contexto maior? Qual é a mentalidade que a gente está estimulando os colaboradores a terem quando a gente fala em experiência do cliente? E aí, eu queria que vocês saíssem dessa sala gravando essas 3 palavras. Isso aqui é a base para se inovar experiência do cliente. Eu provo por A mais B de que qualquer startup utiliza isso aqui como base. A gente tem, quando a gente fala experiência do cliente, a gente tem o que a gente chama de sucesso. O que é sucesso? Sucesso é a função de negócio de uma empresa. Então, se eu falo numa companhia aérea, a função de negócio de uma companhia aérea é tirar alguém de um lugar, levar esse alguém para outro lugar, com segurança e cobrar por isso. Ok? Essa é a função de negócio de uma companhia aérea. Se a gente comparar uma Azul, uma Gol e uma Latam somente em termos de função de negócio, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Todas as 3 tiram alguém de lugar, levam esse alguém para outro lugar com segurança e cobram por isso. Exatamente igual. O que difere uma empresa da outra? É o como elas executam a função de negócio. Então, hoje em dia, não é o que mais vocês fazem. Se na sua empresa você raciocina em termos do que você faz, está atrasado. Mas como você faz? E aí, o que essas startups estão fazendo? Elas falam o seguinte, olha, eu quero entregar essa função de negócio, sim. Vou tirar alguém de um lugar, levar para outro com segurança e cobrar por isso. Eu quero fazer isso, mas nós vamos fazer isso no menor esforço para o cliente e com mais emoção positiva. Esses são os 2 drivers principais de experiência do cliente. Eu vou diminuir o esforço do cliente em cada etapa do que ele faz ao se relacionar com a minha marca. E eu vou aumentar a emoção positiva dele em cada interação. Se a gente pegar um Nubank, é muito mais fácil fazer negócio com o Nubank ou bancos digitais, desde quando eles surgiram, do que com bancos tradicionais, quando a gente não tinha o lado digital. É muito mais fácil para o Nubank explorar a parte emocional para criar vínculo e memória afetiva com seus clientes em relação à marca do que os bancos tradicionais. Se a gente pegar uma Netflix, é muito mais fácil você usufruir do serviço da Netflix do que de uma Globo, onde você é obrigado a algumas coisas. Na Netflix, você decide como você quer fazer. E quem não tem nada para fazer no final de semana e quiser acompanhar a Netflix no Facebook ou nas redes sociais, vai ver como é que ela explora a parte emocional. Eu costumo dizer que a parte de crédito é muito similar à questão de saúde, por exemplo, hospitalar. A gente não gostaria de estar nisso. Eu não gostaria de ir para um hospital. Eu vou porque eu preciso. Ou por algum outros critérios de descuido, ou que seja lá o que for. A carga emocional, quanto maior carga emocional, positiva ou negativa, tá? A gente tiver numa experiência que o cliente tem com a nossa marca, mais crítico é a gente realmente desenhar a melhor experiência para ele. Seja uma emoção positiva ou não. E no mercado financeiro, se a gente está falando de crédito, inadimplência, tem uma carga emocional absurda. Absurda. Então, é fundamental que a gente trabalhe as questões de menor esforço e maior emoção positiva. Reflitam o que seria menor esforço para o seu cliente ao se relacionar com a sua marca em todas as etapas daquilo que você faz para ele. O que seria o menor esforço? Como é que você consegue identificar as emoções que o seu cliente tem ao longo de cada uma dessas etapas e você intencionalmente trabalha para aquelas emoções que são negativas, você eliminar ou diminuir, e aquelas que são positivas, você intensificar? Porque se eu consigo pagar uma conta que eu estava inadimplente, eu tenho um sentimento bom. Se eu não consigo pagar, eu tenho um sentimento ruim.
Como é que eu diminuo esse sentimento e aumento o outro? Senão a gente não vai ter o olhar para o ser humano, que é um drive muito importante quando a gente fala da parte de emoção na experiência do cliente. E aí, na parte financeira, a gente tem a NTT, ela fez uma pesquisa, NTT Data, ela fez uma pesquisa onde ela tem esses 3 fatores vinculados a esforço, emoção e sucesso. Agilidade com que a gente faz as coisas, menor número de etapas e o entendimento claro do cliente sobre o que está acontecendo. Esses são 3 drivers importantes quando a gente fala de experiência do cliente no mercado financeiro. E aí a gente tem um absurdo de potencial, por exemplo, se a gente só olha a parte de emoção. A gente tem um potencial absurdo de inovar que a gente ainda não explora. E aí, se você tem uma mentalidade operacional, você já deve estar pensando assim, então eu tenho que ajudar o meu cliente a entender como as coisas na minha empresa funcionam. Como é o processo? Certo? Não. Na hora que eu falo de emoção, eu primeiro vou lá entender quais são as emoções que o cliente tem, dúvidas relacionadas a aspectos financeiros da vida dele. Tem nada a ver com o seu processo. A partir do momento que eu entendo isso, eu consigo trazer para dentro da empresa e gerar uma inovação que eu atenda esse cliente nessa emoção que ele tem. Vai além do processo. Muito além do seu processo. Muito além da sua operação. E aí, a gente fala muito de jornada omnichannel, né? A gente tem vários canais e a gente precisa falar de integração entre eles. E aí a gente sempre tem uma experiência, o que a gente chama de uma experiência de compra, pela perspectiva do cliente, e uma experiência de uso. O grande desafio que a gente tem em termos de jornada omnichannel é com relação à experiência de uso. Só que os maiores investimentos que a gente vê em questões omnichannel é na experiência de compra. A gente investe muito em canais para trazer o cliente e depois que ele entra, será que a gente está investindo em omnichannel? Ou seja, o cliente consegue resolver qualquer problema que ele tem por qualquer canal? Será? E eu não estou falando de colocar chatbot para poder otimizar, apesar de que hoje em dia a gente só tem chatbot. Chatbot a gente ainda não conseguiu ter. Os chatbots tem. Chatbot é aquele robozinho que você fala assim, preciso resolver alguma coisa. Aí ele tenta te explicar. E ele fica te explicando. Você fala, não, mas eu quero resolver. Mas eu vou te explicar. A gente precisa ter um entendimento de que por que omnichannel é tão importante hoje em dia. Porque quando a gente fala de experiência física ou experiência com um colaborador, com um funcionário de vocês, a gente tem muito mais chance de trabalhar a parte emocional e gerar uma memória do que diminuir esforço. Tem muito mais esforço na experiência física, na experiência com uma pessoa, do que se a gente comparar com o digital. No digital, a gente tem muito menos esforço, mas é muito mais difícil trabalhar a parte de emoção e memória afetiva em relação à marca. Quando a gente junta tudo e a gente tem o omnichannel, a gente consegue trabalhar tudo de uma maneira, se a gente faz um desenho adequado, tudo de uma maneira mais fluida. E a gente consegue trabalhar esforço, emoção e acionar a memória do cliente em relação à sua marca. Aqui a gente tem algumas características de quando a gente analisa a tomada de decisão de um cliente hoje em dia para escolher uma marca ou outra. Na grande maioria, tem muita empresa que já mudou isso, mas na grande maioria a gente tem a tomada de decisão que a gente entende que o cliente leva em consideração. É de que ele vai olhar custo, de que ele vai olhar escolha, quais as opções que eu tenho de marcas, de soluções e tudo mais. E conveniências, algumas coisas que essa empresa faz para mim, que é mais vantajoso e tudo mais. A gente está falando que tem 2 critérios a mais aqui, que chama controle e experiência. O que significa o controle? Controle significa você empoderar esse cliente para que ele decida o que, como, quando e onde consumir.
Uma vez que ele toma essa decisão, ele vai ter a melhor experiência possível. Menor esforço e maior emoção positiva. Reflitam se no negócio que vocês atuam, o quanto de controle o seu cliente tem. Uma Netflix, hoje em dia, ela explora controle e experiência. Você aumenta a percepção de boa experiência do seu cliente a partir do momento que você dá mais controle para ele usufruir daquela experiência. Eu decido como, quando, onde e o que consumir. Se você tem um modelo de negócio, ou se você tem processos que levam o seu cliente a uma jornada de dependência em relação a você, ou seja, ele não tem muito controle, ele depende muito de você para passar por aquele serviço, pode ter certeza que a experiência dele não vai ser boa como seria se ele tivesse mais controle. E é por isso que o digital, quando ele vem, ele alavanca a parte de controle. Ele aumenta a possibilidade de controle do cliente e diminui o esforço do cliente em fazer negócio com determinada marca. E aí, aqui está um ciclo de vida de um cliente, se a gente for considerar no mercado financeiro, por exemplo, onde o cliente ele vivencia uma experiência de compra e uma experiência de uso. O que eu estou vendo no mercado? Empresas tentarem mapear a jornada do cliente considerando o ciclo de vida de cliente. Sabe o que está acontecendo? Os projetos estão ficando gigantes, estão envolvendo milhares de pessoas nas empresas. Começa tudo empolgado porque o presidente disse, o diretor disse, e com o tempo vai esfriando. O que eu sugiro para vocês? A primeira coisa para inovar a experiência do cliente, a gente tem que aplicar o fenômeno decoupling dentro da nossa empresa. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, desenhar esse ciclo de vida do cliente. Quais são as etapas que um cliente vivencia com a sua marca em termos de experiência de compra e experiência de uso? Desenhe esse ciclo. Depois disso, você vai ter que fazer um trabalho, e é legal que você traga o cliente, porque é uma perspectiva do cliente. Você traga o cliente e fale assim, olha, de todas essas etapas, aonde está doendo mais hoje em dia? Pega essa etapa e vai desenhar a jornada. Não sai desenhando jornada, porque a jornada é que vai te ajudar a inovar. Não sai desenhando a jornada de tudo quanto é tipo. Ataca uma, depois você ataca outra, depois você ataca outra. Fenômeno decoupling dentro das etapas do que você faz para o cliente. Pega uma coisa que você faz para o cliente e redesenha para entregar a melhor experiência para o seu cliente. Finalizou, implantou, pega uma outra etapa e vai implantar uma nova experiência, para entregar uma nova experiência para o seu cliente. Bom, aqui eu vou passar 5 pontos para vocês, para ficar como reflexão. Primeira coisa, tomem cuidado para não migrarem de uma empresa orientada por produto ou serviço para uma empresa orientada por canais. Porque a gente está vendo muito isso no mercado. Então, o legal agora é ser omnichannel. Então, a gente deixa de focar em experiência para focar em canais. E aí, quando eu falo focar em canais, é aquela preocupação de o cliente pode entrar por qualquer frente, e isso a gente não vai controlar. Então, eu tenho que integrar os canais, eu vou digitalizar uma parte, porque eu quero reduzir custo também. Eu vou manter um histórico de dados aqui, para que quando o cliente liga, a gente saiba. Agora, na verdade, o que a gente tem é uma preocupação muito maior em engajar clientes com a nossa marca através de canais. É a gente conectar esses clientes com outros para gerar uma experiência mais enriquecedora. Porque na outra parte é função de negócio. A gente não vai conseguir se diferenciar muito no curto espaço de tempo. E existe uma pegadinha em relação à tecnologia, ao digital. Toda novidade tecnológica que você investiu e vai entregar uma experiência digital para o seu cliente, ela tem um prazo de validade. Ela passa. Ninguém aqui reclama da tecnologia do Uber. Mas quando surgiu, foi, nossa, que legal. Depois isso virou obrigação.
Hoje, o que a gente reclama é tudo relacionado aos aspectos da emoção. Não é de menor esforço. Então, a gente tem que começar a se preocupar que todas as vezes que a gente coloca tecnologia no negócio para entregar essa tecnologia para um cliente, isso tem um prazo de validade no impacto que isso vai gerar no cliente em termos de percepção de experiência. E depois o que vai restar é o que ele sente ao interagir com vocês. Não é mais a tecnologia. Se a gente olhar nos Estados Unidos, na Europa, eles estão na onda 2 de tecnologia. A onda 1 é essa, tecnologia. A onda 2 de tecnologia. A onda 2 de experiência do cliente. A onda 1 é essa que a gente está vivendo agora aqui. Tecnologia, tecnologia, tecnologia. Sabe do que eles já estão falando? O aspecto de emoção e espiritualidade estão tomando peso dentro das empresas com relação à experiência do cliente, à experiência do funcionário. E a gente ainda está com foco em tecnologia e sem saber lidar ou acordar para isso na velocidade que a gente precisa. Segundo ponto, cuidado para não confundir desenhar uma experiência digital com digitalização da operação. Significa o seguinte, eu tenho um processo aqui de 5 etapas. O legal agora é trabalhar o digital. Eu vou criar 5 etapas de digital para esse processo. Aí você vai digitalizar ineficiências. Mas está digital. A experiência agora é digital. Mas está ineficiente. Não está diminuindo o esforço do cliente. Não está trabalhando emoção. Aí eu só digitalizei a operação. Ou então acontece isso, com as metodologias ágeis, está acontecendo o seguinte, área tal, vai trabalhar o dígito, hora tal, vai trabalhar o dígito, hora tal, vai trabalhar o dígito. Aí tem um monte de digital fragmentado. E ninguém olhando a marca. Mas é digital. Terceiro ponto. O que mata a experiência do cliente dentro das empresas? Os famosos silos organizacionais, que até então, a gente falava de silo organizacional, que era entre uma área e outra, né? Uma área que não conversa com outra. Isso já está fora de moda. Se você não conseguiu resolver isso na sua empresa ainda, tá preocupante. Os piores silos organizacionais que a gente tem hoje é o que a gente chama de silos de dados e os silos entre canais. É o que mais está tirando o sono das pessoas, porque o cliente entra por um canal para resolver e tem uma base de dados lá que ele é o José R. Aí, mas se ele entrar por outro, se ele entrar pelo site, ele é o João Rezende. Aí a gente não casa as duas coisas uma com a outra. Eu estou falando de dados, banco de dados de cliente. Eu não estou falando de Big Data, inteligência, blá, blá, blá. Eu estou falando de dados cadastrais. É mais básico ainda. Tomem cuidado para a gente não estar criando com esse movimento digital silos organizacionais baseados em dados em canais. Quarto ponto, personalização com relevância. O digital ajuda a gente a criar uma personalização mais orientada. E o cliente demanda isso hoje em dia. Só que o grande desafio hoje em dia, porque a gente já teve uma onda de personalização antigamente bem forte, o grande desafio hoje da personalização é relacionado a ser no momento que eu estou vivendo a experiência. Eu quero receber uma personalização na hora que eu estiver vivendo a experiência. Não pode ser antes nem depois. Como é que a gente faz isso? Eu vou passar um vídeo para vocês. Todo mundo já deve ter falado sobre Amazon Go, Amazon Go, Amazon Go, mas a Amazon Go já está atrasada em relação à mentalidade. Já tem gente pensando em como diminuir o esforço do cliente e aumentar a emoção em cima da Amazon Go, que nem chegou no Brasil. Eu vou passar um vídeo para vocês e eu quero que vocês olhem esse vídeo em termos de quais os esforços que foram diminuídos do cliente, como é que eles trabalham a parte de emoção e como é que trabalha a parte de personalização na hora da experiência. Ok? Già, devo fare la spesa.
Benvenuta, Anna. Di cosa hai bisogno? Ciao, Super. Dovrei prendere un po' di pasta. Allora, dunque, vediamo. Ah, sì, eccola lì. Ah, accidenti, ma stasera c'è anche Lucia a cena, che è intollerante al glutine. Mostrami solo i prodotti senza glutine, per favore. Anna, ho attivato il filtro glutine per questo scaffale. Ora mi servono le merendine per mio figlio. Ehi, Anna, hai quasi raggiunto la soglia necessaria per richiedere i nuovi premi. Ti evidenzio i prodotti che regalano più punti. Sì, Super, grazie. Guarda queste quanti punti. Ma che voti? Bene, le prendo. Carina questa, cos'è? Vuoi vederla meglio? Sì, dai. Bella così. Ti prenoto un test drive? Grazie. Test drive prenotato. Ti ho inviato l'indirizzo via mail. Fantastica davvero. Adesso però mi serve uno shampoo. Non sarà facile scegliere. Questi sono quelli consigliati dalle tue amiche. Eccolo lì, quello preferito da Ilaria. Bravo, Super. Preso. Bene, dovrei aver finito, Super. Andiamo alla cassa. Ah, no. Mi stavo dimenticando la torta di mele. Super, mostrami gli ingredienti. Anna, ho analizzato 10 ricette torta di mele e i loro ingredienti. Ecco i prodotti che mancano nella tua dispensa. Ok, grazie. Anna, posso procedere con il pagamento? No, aspetta un attimo, Super. Forse ho preso un po' troppe mele. Ecco, adesso puoi pagare. Pagamento autorizzato. A che ora sarai a casa nel pomeriggio? Dalle 5 in poi. Perfetto, buona cena. Grazie, Super. Magari la prossima volta ti invito, eh? Consegue enxergar menor esforço em diferentes frentes, como se trabalhou a emoção e como se trabalhou a personalização no momento que eu estou vivendo a experiência? É disso que a gente está falando. Em quanto tempo isso vai acontecer? Não estou preocupada. O importante é que a gente tenha a mentalidade aberta e entendendo que isso pode acontecer e analisar como que isso seria se fosse no nosso mercado. Preocupação de quem trabalha com experiência do cliente não é muito quando, é o contexto e o como. O quando a gente não tem controle, porque tem coisas que a gente achava que ia chegar em 10 anos e está chegando em 2. Qualquer estudo de experiência do cliente, com toda essa transformação digital que tem aí, que a gente colocar um prazo pequeno ou curto, a gente já se ferra. Quinto ponto, que o Oliver falou muito bem, com relação à cultura. Eu não vou falar de experiência do cliente, porque ele deu um show aqui, mas eu queria falar de identidade da marca. Se eu tivesse que perguntar para vocês, olha, em termos da experiência que a sua empresa entrega para o mercado, para os seus clientes, me falem uma característica que vocês querem ser reconhecidos. Você tem que pensar. Vamos supor que você vira e fala assim, olha, eu quero ser reconhecida no mercado em termos da experiência que eu entrego para o meu cliente como a empresa mais veloz nesse segmento que eu atuo. Porque a experiência que o meu cliente vai vivenciar é a mais veloz de toda. Então, velocidade é uma característica, uma marca, uma identidade da experiência que a gente vai entregar. A partir do momento que você decide isso, tudo na sua empresa vai ter que entregar velocidade. De uma área para outra, da área que atende o cliente, em um processo, uma solução, em uma jornada, num digital, tudo. Se você não dedica um tempo para definir quais são essas características, essa identidade de experiência que a sua marca vai entregar no mercado, sabe o que vai acontecer? Cada área vai sair para criar uma experiência legal, desconectada, fragmentada, olhando, e super bem intencionadas, só que olhando para a própria operação, e não para uma marca que a gente quer que seja reconhecida. Em termos da experiência, por quê?
Porque não adianta eu liderar o mercado mais hoje na era da experiência, não adianta mais eu liderar o mercado em termos do produto ou do serviço. Eu preciso trazer para dentro de casa uma expressão que é liderar pela experiência que a gente entrega. Liderar pelo como a gente faz as coisas. E aí, tem mineiro aqui na sala? Como é que a gente trabalha isso aqui? A gente define a nossa estratégia de experiência do cliente. Eu sou mineira. Acho que vocês não perceberam, né? E lá em Minas, quem não entendeu o que eu vou falar agora, pede ajuda para os mineiros que estão aí. Lá em Minas, a gente define estratégia como quem contou, contou, pouco eu vou. Mineiros entenderam? Com certeza. Quem não é mineiro não entende. A gente quer dizer o seguinte, para você definir essa identidade, você tem que dizer assim, quem que eu sou? Quem que eu sou? Onde que eu estou? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Se você não definir quem que eu sou, onde que eu estou, para onde que eu vou, não adianta tentar identificar a identidade de experiência do cliente da sua marca. Porque a pergunta é, daqui 3 anos, estou falando de estratégia corporativa, hein? Estou falando de experiência do cliente. Daqui 3 anos, qual vai ser a experiência que a sua marca vai entregar para o cliente, que é diferente da experiência que é entregue hoje, mas que a partir do momento que você começar a entregar, vai colocar a sua marca, eu tenho pânico dessa plaquinha, vai começar a colocar a sua marca, obrigada, num patamar totalmente diferente em relação à concorrência. Você precisa responder isso para definir isso aqui. Faz sentido? Se não, vai sair criando experiência totalmente fragmentada e distinta da marca. Tomem cuidado para a gente poder fechar. Uma coisa que é muito natural de acontecer nas empresas. Poxa, Cláudia, então eu vi isso aí, eu quero trabalhar a experiência do cliente na minha empresa, diferenciar a nossa marca pela experiência. Todas as vezes que uma empresa começa a trabalhar com a experiência do cliente, acontece esse conflito de mentalidades. A gente vai continuar tendo profissionais com a mentalidade operacional. São aqueles profissionais que vão insistir em pensar em função de negócio, em operação. E a gente vai ter aqueles profissionais que vão pensar na função de negócio, mas levando em consideração o que o cliente pensa, sente e faz. Trazendo o olhar de menor esforço e maior emoção positiva. E isso é uma questão de escolha. Na hora que vocês saírem daqui e voltar para a empresa de vocês, vocês vão fazer escolhas. Se vocês querem estar numa visão, numa mentalidade operacional ou numa mentalidade baseada em experiência do cliente. No mais, para poder fechar, eu queria dizer uma frase para vocês, que é um movimento que a gente está fazendo muito grande, de que a gente, todas as vezes que a gente fala, olha, a gente quer trabalhar com experiência do cliente, vem eficiência operacional, vem ganhar do mercado. A gente está dizendo o seguinte, trabalhar com experiência do cliente, antes de mais nada, é uma questão de merecimento. Os clientes merecem melhores experiências de consumo. Passou da hora da gente entregar para o mercado as experiências que os nossos clientes merecem. É uma questão de merecimento, antes de qualquer coisa. Obrigada, e a gente se vê em breve. Obrigada. Muito bem, senhoras e senhores. Obrigado, Cláudia. Aposto que cada um aqui se identificou com o tema da tua palestra. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo agora, um break. Hora de tomar aquele cafezinho, fazer um network. E voltaremos aqui às 17h30, em ponto, aqui na sala, retomando.